Por várias noites seguidas, o robusto pitbull de pelagem escura se recusou a sair do quarto do bebê. Ele ignorava os comandos dos donos, rejeitava petiscos e permanecia imóvel ao lado do berço, como se estivesse em vigília. No início, os pais acharam o comportamento estranho, mas inofensivo. Até que, em uma madrugada silenciosa, algo fez o cão se levantar de repente. Os músculos tensos, o olhar fixo na janela. Foi só quando decidiram revisar as gravações do monitor do bebê que entenderam o que realmente estava acontecendo e, horrorizados, chamaram a polícia imediatamente. Jonah e Claire West sempre faziam questão de conferir o quarto da filha antes de dormir, mas naquela noite algo os fez parar no meio do corredor. Ali, ao lado do berço, deitado de forma protetora, estava Moose, seu robusto pitbull de pelagem escura, com 4 anos de idade. Isso era incomum. Normalmente, Moose permanecia com eles na sala até que a pequena Ella pegasse no sono. Depois, se acomodava em sua própria cama, no canto do sofá. Mas naquela noite, algo estava diferente. Em vez de seguir sua rotina habitual, Moose entrou no quarto da bebê e simplesmente se recusou a sair. Deitado próximo ao berço, seus olhos estavam fixos na menina adormecida, sua respiração lenta e constante, como se estivesse em vigília. Jonah franziu a testa e chamou o cão suavemente. "Vamos, amigo, hora de ir para a sua cama." Nenhuma reação. Claire tentou outro método, balançando um dos petiscos favoritos dele, mas Moose sequer piscou. Quando Jonah tentou puxá-lo gentilmente pela coleira, o cão endureceu o corpo, resistindo sem emitir um som sequer. Eles se entreolharam, incertos sobre o que fazer. Deveriam insistir até tirá-lo de lá? Moose nunca havia agido assim antes, mas parecia determinado a ficar. Após alguns minutos debatendo, resolveram deixar por isso mesmo. Talvez fosse só um instinto protetor passageiro. Antes de apagar a luz do quarto, Claire lançou um último olhar para a cena diante deles. Moose, imóvel ao lado do berço, e ela dormindo profundamente. Era até doce, pensou. O que eles não imaginavam era que aquela simples decisão revelaria algo muito maior do que podiam prever. As noites se passaram e o comportamento de Moose permaneceu o mesmo. Toda vez que Jonah e Claire colocavam ela no berço, ele entrava logo depois e se deitava ao lado, como se aquele fosse seu novo lugar. Depois da primeira noite, o casal deixou de se preocupar. Na verdade, gostaram da ideia. Claire via com carinho a ligação que começava a se formar entre sua filha e o cachorro. Sempre quisera isso. Uma família completa, onde cada membro tivesse seu lugar. Agora, olhando para Moose e ela juntos, lembrava-se de tudo o que passaram para chegar ali. Jonah e Claire sempre quiseram ser pais. Durante meses, tentaram sem sucesso e logo perceberam que o caminho para a parentalidade não seria tão simples. Claire ficou devastada e Jonah, determinado a ver sua esposa sorrir novamente, decidiu encontrar uma maneira de preencher aquele vazio. Foi então que, em uma visita a um abrigo de animais, ele conheceu Moose. O grande pitbull de pelagem escura se destacou entre os outros. Algo não jeito como olhava para ele, o fez tomar a decisão sem hesitar. Pouco depois, assinou os papéis e levou Moose para casa, ansioso para apresentar o novo membro da família a Claire. O efeito foi imediato. Claire se apaixonou pelo cachorro assim que o viu. A energia e o carinho de Moose despertaram algo nela. Uma necessidade de cuidar, de nutrir, que até então parecia inalcançável. Ele não era o bebê que desejava, mas tornou-se uma parte essencial da família. Nos primeiros meses, Moose e Claire eram inseparáveis. Ele a acompanhava em todos os lugares, dormia aos seus pés, deitava-se no sofá ao seu lado em noites de filme. Com o tempo, o vínculo só se fortaleceu. O cachorro era um refúgio para suas frustrações e tristezas, e Jonah se sentia grato por vê-la sorrir novamente. Mas o desejo de Claire por um filho nunca desapareceu. Pelo contrário, tornava-se mais intenso a cada ano. Depois de quase 5 anos de casamento sem sucesso em engravidar, o casal começou a perder as esperanças. E então, quando pensavam que as coisas não poderiam piorar, algo inesperado aconteceu. Moose, sua maior fonte de alegria e conforto, começou a mudar. Ele estava mais quieto, sem energia. Seu apetite diminuiu e seu olhar parecia distante. Preocupados, Jonah e Claire correram com ele para o veterinário. Estavam apreensivos, mas nada poderia tê-los preparado para a notícia devastadora que receberiam. Enquanto encaravam o veterinário, a notícia caiu sobre eles como uma tempestade devastadora.
Muse tinha câncer. O diagnóstico os atingiu com força, abalando o frágil equilíbrio que haviam conseguido construir. Parecia que sempre que a vida começava a se ajeitar, algo surgia para derrubá-los. Primeiro, a luta para ter um filho, e agora, a única criatura que lhes trazia conforto e alegria estava gravemente doente. Demorou um tempo até que pudessem processar a realidade, mas quando o choque inicial passou, eles tomaram uma decisão firme. Não iriam desistir de Muse. Ele fazia parte da família e merecia tudo que estivesse ao alcance deles. Começaram uma longa jornada de tratamentos, visitas frequentes à clínica veterinária e cuidados intensivos. Cada dia era uma batalha, cada pequena melhora um alívio. E então, depois de semanas de luta, Muse venceu. Ele havia superado a doença. A alegria do casal era indescritível. Sentiam como se tivessem recuperado um pedaço perdido de suas vidas, mas a vitória veio com um custo. Muse nunca mais conseguiu latir. Seus latidos firmes e enérgicos haviam sido substituídos por pequenos grunhidos e gemidos roucos. O veterinário explicou que o câncer afetara sua laringe, deixando-o sem voz. Claire sentiu um aperto no coração ao ouvir isso. Mas, no fim, o que realmente importava era que Muse ainda estava ali com eles. Jonah tentou confortá-la. Talvez isso seja só mais um lembrete de tudo o que já enfrentamos juntos. Ele está aqui, e isso é o que conta. Claire assentiu, segurando a mão do marido, absorvendo suas palavras. No entanto, a recuperação de Muse não foi apenas física. Algo dentro dele parecia diferente. Ele já não era o mesmo cão vibrante de antes. Havia momentos em que se isolava, seu olhar perdido, seu corpo sem energia. O veterinário garantiu que aquilo passaria com o tempo, mas os meses se arrastaram e Muse continuava apático. Então, quando já começavam a perder a esperança, algo inesperado aconteceu. Claire descobriu que estava grávida. A notícia os pegou de surpresa e trouxe uma onda de felicidade que não sentiam há muito tempo. Depois de anos de tentativas frustradas, quando menos esperavam, a vida lhes presenteou com um bebê. Mas a maior surpresa foi a reação de Muse. O cachorro, antes desanimado e distante, de repente voltou a ser ativo. Seus instintos captaram a mudança antes mesmo que Jonah e Claire tivessem tempo de processá-la por completo. Ele passou a seguir Claire pela casa, atento, abanando o rabo com um entusiasmo que não demonstrava há muito tempo. O casal observava aquilo com admiração. Muse sentia de alguma forma que algo estava diferente. Era como se soubesse que sua família estava crescendo e que ele teria um novo motivo para proteger aqueles que amava. À medida que a gravidez avançava, a presença de Muse ao lado de Claire se tornava cada vez mais constante. Ele parecia sentir a mudança antes mesmo que ela pudesse compreender por completo. Onde quer que Claire fosse, Muse a acompanhava, atento, quase protetor. Era como se entendesse que dentro dela crescia uma nova vida e que essa vida precisava ser cuidada. Claire adorava imaginar o futuro, onde Muse e o bebê se tornariam inseparáveis. Ela ansiava pelo dia em que poderia ver aquele vínculo florescer diante de seus olhos. E então, esse dia chegou. Quando ela nasceu, a transformação de Muse foi evidente. Seu comportamento mudou drasticamente, exatamente como Claire previra. O cachorro, que antes parecia perdido dentro de si mesmo, encontrou um novo propósito. Ele rapidamente se afeiçoou à recém-nascida, tornando-se sua sombra. Se ela estava dormindo, Muse estava deitado ao lado do berço. Se ela chorava, ele erguia as orelhas, atento, como se estivesse pronto para protegê-la de qualquer ameaça invisível. A cada dia, o vínculo entre eles se fortalecia, e Jonah e Claire não podiam deixar de se maravilhar com aquela conexão tão pura. No início, o casal encarou aquilo como algo passageiro. Talvez Muse estivesse apenas curioso, talvez fosse só uma fase. Mas com o passar das semanas, ficou claro que não era. O Pitbull não apenas protegia ela, ele parecia incapaz de deixá-la sozinha. Mesmo quando Claire e Jonah estavam no mesmo cômodo, Muse mantinha sua posição ao lado do berço, imóvel, e se por alguma razão precisasse sair, sempre voltava rapidamente, como se estivesse conferindo se tudo ainda estava bem. No começo, isso parecia adorável, até o dia em que Claire percebeu algo que a fez repensar tudo. Naquela tarde, após alimentar ela a colocou sobre um cobertor fofo na sala de estar e foi até a cozinha para terminar algumas tarefas. Como sempre, Muse assumiu sua posição de vigia ao lado da bebê. Ele sempre fazia isso, e Claire já havia se acostumado. Mas, quando voltou à sala, seu coração disparou. Muse não estava apenas ao lado de ela.
ela. Seu grande corpo envolvia a menina de uma forma que jamais havia feito antes. Sua cabeça repousava ao lado da bebê e sua respiração lenta e profunda parecia marcar um ritmo tranquilizador. Ela, distraída, mexia os dedinhos no ar, alheia à presença maciça ao seu redor. Se fosse em qualquer outro momento, Claire teria tirado uma foto e enviado para Jonah, comentando sobre o quão adorável era a cena. Mas naquele instante, algo dentro dela se apertou. Uma inquietação tomou conta de seus pensamentos. O que antes parecia carinho genuíno agora soava mais como uma obsessão. Não era apenas o tamanho de Muz que a preocupava, era a intensidade de seu comportamento. Mesmo sem querer, e se ele machucasse ela? E se em algum momento seu peso pressionasse demais o corpinho frágil da bebê? Claire sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu instinto materno disparou como um alarme silencioso. Algo ali não estava certo. E, pela primeira vez, ela se perguntou se a devoção de Muz não estava indo longe demais. Naquela noite, quando Jonah chegou do trabalho, Claire decidiu expressar sua preocupação. No entanto, seu marido não via motivo para alarde. Para ele, Muz estava apenas cumprindo seu papel natural de protetor, e Claire estava exagerando devido ao instinto maternal. Ele sempre foi um bom cão, Claire. Talvez você só esteja vendo coisas onde não há. Jonah tentou tranquilizá-la. Mesmo sem argumentos contra isso, Claire não conseguia ignorar a inquietação dentro de si. Algo em Muz parecia diferente. Sem conseguir impedir totalmente o cachorro de interagir com ela, Claire tomou suas próprias precauções. Durante o dia, mantinha-se ao lado da filha o tempo todo e, à noite, mudou o berço para o quarto do casal. Se Muz quisesse vigiar ela, teria que fazê-lo à distância. A estratégia pareceu funcionar. Muz começou a agir mais como o cão de antes. Menos obcecado, menos insistente. Com o tempo, Claire relaxou. Sua paranoia foi dando lugar à razão, e a confiança em Muz foi restaurada. Certa noite, observando o cachorro deitado tranquilamente no tapete enquanto ela dormia, Claire sentiu um peso no peito. Talvez tivesse sido injusta com ele. Afinal, não era exatamente isso que sempre quisera? Um vínculo inquebrável entre Muz e sua filha? Agora que finalmente via essa conexão acontecendo, por que havia reagido dessa forma? Arrependida, decidiu parar de restringi-lo. Permitiu que Muz voltasse a brincar com ela e depois de algumas semanas, devolveu o berço da bebê para o quarto dela. Aos poucos, a rotina da família voltou ao normal. Por um tempo, tudo parecia bem, mas então, Muz começou a repetir o comportamento de antes. Embora menos insistente, ele ainda se recusava a sair do quarto de ela durante a noite. Claire tentou ignorar. Ele apenas ficava deitado, observando a bebê dormir, sem demonstrar qualquer outro sinal de obsessão. Talvez fosse só um hábito, mas em uma noite, algo aconteceu que mudou tudo. Jonah, percebendo que sua esposa ainda estava inquieta com a situação, decidiu agir. Caminhou até Muz e segurou sua coleira para levá-lo para fora do quarto. Foi quando o inesperado aconteceu. Muz rosnou. Um rosnado baixo, profundo e ameaçador. Seus dentes ficaram à mostra e sua postura rígida. Jonah congelou. Muz nunca em todos aqueles anos havia agido assim. A tensão no quarto era quase sufocante. Claire sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? Tomada pelo instinto, recusou-se a deixar ela dormir ali naquela noite. Com passos firmes, entrou no quarto e pegou a bebê nos braços. Para sua surpresa, Muz não reagiu. Ele apenas observou. Seus olhos acompanhavam cada movimento dela, como se estivesse avaliando a situação. Claire saiu do quarto segurando ela, o coração acelerado, dividida entre alívio e confusão. O que estava acontecendo com Muz? Mais tarde naquela noite, deitados na cama, Claire e Jonah discutiram o que fazer. O comportamento de Muz estava ficando cada vez mais preocupante. O que antes parecia apenas um apego protetor agora parecia algo mais intenso e potencialmente perigoso. Após uma conversa séria, chegaram a um acordo. Na manhã seguinte, levariam Muz a um especialista em comportamento animal. Precisavam entender o que estava acontecendo antes que algo pior acontecesse. Na manhã seguinte, Claire acordou sentindo o peso daquela decisão. O dia seria longo e cheio de incertezas. Antes de sair do quarto, pensou em dar uma olhada em Muz, ainda deitado próximo ao berço de ela, mas hesitou. A lembrança do rosnado da noite anterior ainda estava vívida em sua mente. Optou então por um método mais seguro. Pegou o monitor do bebê e verificou a transmissão ao vivo. A imagem era tranquila. Muz ainda estava no mesmo lugar, deitado com a cabeça apoiada sobre as patas. Claire soltou um suspiro aliviado. Talvez ela e Jonah estivessem exagerando. Talvez Muz estivesse apenas demonstrando seu instinto protetor de uma forma diferente. Mas, antes de desligar o monitor,
algo lhe ocorreu. E se houvesse algo mais? Um pressentimento estranho tomou conta dela. Seu dedo pairou sobre a tela antes de deslizar até as gravações anteriores. Fazia tempo que não assistia ao histórico do monitor, mas, de repente, sentiu que precisava ver o que havia acontecido nas noites anteriores. O vídeo começou a rodar. Segundos se passaram e tudo parecia normal, até que algo fez seu coração disparar. O sangue de Claire gelou. Ela se levantou num pulo e chamou Jonas sem hesitar. Juntos olharam para a tela, os olhos fixos na gravação. O que viram os deixou completamente aterrorizados. Jonah e Claire assistiam, petrificados, às imagens da câmera do monitor. Havia um padrão. Todas as noites, no mesmo horário, Moose ficava tenso. Sua cabeça se erguia abruptamente, as orelhas apontadas para frente, e então ele começava a rosnar, sempre na direção da janela do quarto de Ella. No início, o rosnado era baixo, apenas um som de alerta. Mas conforme as noites passavam, sua reação se intensificava. Ele mostrava os dentes, seu corpo ficava rígido e às vezes chegava a se levantar, como se estivesse pronto para atacar. Era como se ele estivesse percebendo algo lá fora, algo que seu instinto dizia ser uma ameaça. Claire sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Moose não estava apenas obcecado por ela. Ele estava tentando protegê-la. Sem hesitar, Jonah pegou o telefone e ligou para a polícia. Naquele momento, levar Moose ao especialista já não era a prioridade. Precisavam entender o que estava acontecendo ao redor da casa. E rápido. Com os policiais ao seu lado, revisaram todas as gravações das câmeras externas. Dessa vez, analisaram os exatos momentos em que Moose entrava em alerta. E então, viram algo que fez o sangue dos dois gelar. Na gravação do monitor do quarto de Ella, uma sombra se movia do lado de fora da janela. Claire ofegou, levando as mãos à boca. Alguém estava ali. Alguém estava observando sua filha dormir. A imagem não era nítida o suficiente para revelar um rosto, mas mostrava claramente uma figura imóvel do lado de fora, espreitando pelo vidro. Se aquilo já não fosse aterrorizante o bastante, outra descoberta tornou tudo ainda pior. Ao verificarem as gravações da câmera da campainha, viram um homem vagando pelo quintal, sempre nas mesmas noites. Ele não apenas caminhava por ali, mas também se aproximava das janelas, observava a casa e permanecia parado por longos minutos, como se estivesse estudando cada detalhe. Claire sentiu o coração disparar. Quem era aquele homem? E por que ele parecia tão interessado em sua casa? Os policiais iniciaram uma investigação imediata. Após analisarem as gravações e identificarem um padrão, alertaram Jonah e Claire para tomarem precauções extras. Não sabiam quem era o homem ou quais eram suas intenções, mas era claro que ele representava um perigo real. Até termos mais informações, seria mais seguro vocês ficarem em outro lugar, aconselhou um dos oficiais. Claire não precisou ouvir duas vezes. A simples ideia de permanecer naquela casa, sabendo que alguém os observava todas as noites, era insuportável. No mesmo dia, arrumaram algumas malas e foram para a casa de um parente, tentando afastar a sensação de medo constante. Claire sabia que não conseguiria dormir até ter respostas. Uma semana depois, o telefone tocou. Era a polícia. A voz do oficial do outro lado da linha trouxe um alívio momentâneo. O homem das gravações havia sido identificado e preso. Mas a pior parte da notícia ainda estava por vir. Durante a investigação, descobriram que ele não era apenas um vagabundo qualquer perambulando pelo bairro. Ele estava ligado a uma série de sequestros infantis em diferentes cidades. Seu método era sempre o mesmo: observar, estudar a rotina da família e esperar o momento perfeito para agir. Claire sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Eles haviam estado perigosamente perto de algo impensável, sem nem perceber. Se não fosse por Moose, ela poderia ter sido levada. E então, tudo se encaixou. Moose não estava sendo possessivo ou obsessivo. Ele não estava apenas grudado em ela sem motivo. Ele sabia o tempo todo que havia algo errado. Mas, sem poder latir devido à doença, encontrou a única maneira possível de alertar seus donos, permanecendo ao lado de ela todas as noites, protegendo-a com sua própria vida. Claire sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Ela passou tanto tempo se preocupando com o comportamento estranho de Moose, que não percebeu que ele estava tentando salvar sua filha. A culpa pesou em seu peito. Ela deveria ter confiado nele desde o início. Se não fosse por Moose, ela não sabia o que teria acontecido. Jonah e Claire ficaram paralisados por um misto de choque,
alívio e gratidão. Agora, tudo fazia sentido. Muse não estava apenas se recusando a sair do quarto de ela por apego ou obsessão. Ele estava protegendo sua filha de uma ameaça real. Sem a capacidade de latir para alertá-los, ele fez o único que podia. Permaneceu firme ao lado da bebê, noite após noite, garantindo que ninguém chegasse perto. Jonah se ajoelhou ao lado do cachorro, passando a mão sobre sua pelagem com um nó apertado na garganta. "Você nos salvou", murmurou, sua voz falhando com a emoção. Claire acariciou o focinho de Muse, sentindo as lágrimas escorrerem. "E eu duvidei de você", sussurrou, tomada pelo arrependimento. O cachorro apenas fechou os olhos, como se entendesse cada palavra. Depois da prisão do sequestrador, a família tomou uma decisão difícil, mas necessária: mudar de cidade. O medo que sentiram nas últimas semanas era grande demais para ser ignorado. Jonah e Claire sabiam que nunca mais conseguiriam dormir tranquilos naquela casa. Um novo começo, em um lugar seguro, era a melhor escolha para Ivy. Quando finalmente se instalaram na nova casa, perceberam algo curioso. Muse estava diferente. Na casa antiga, ele era constantemente vigilante, sempre atento, sempre alerta, mas agora parecia mais calmo, mais relaxado. Claire interpretou isso como um sinal. Se Muse não sentia mais a necessidade de estar em guarda, era porque finalmente estavam seguros. Pela primeira vez em meses, ela se permitiu respirar aliviada. O tempo passou e Ivy e Muse se tornaram inseparáveis. A garotinha cresceu ao lado de seu protetor, e Claire sorria sempre que via os dois brincando juntos no quintal, correndo um atrás do outro como se fossem parte do mesmo mundo. Ela sentia gratidão todos os dias. Gratidão por ter seguido seu instinto e revisto aquelas filmagens naquela manhã. Gratidão por ter descoberto o perigo a tempo. E, acima de tudo, gratidão por ter Muse em sua família. Seu leal cão não apenas salvou sua filha, mas impediu que outros pais passassem pela dor de perder um filho para aquele sequestrador. No fim, ele provou ser muito mais do que um animal de estimação. Ele era um verdadeiro herói. Agora, imagine um trabalhador da construção civil parado na borda da floresta, o martelo ainda em mãos, enquanto ecos de latidos roucos e choros angustiantes cortam o silêncio gelado. Seu coração acelera ao seguir o som, afastando os galhos retorcidos até se deparar com uma cena chocante. Um cão amarrado com cordas de nylon, sujo, trêmulo, seus olhos suplicantes refletindo um desespero que não pode ser ignorado. Quem poderia ter feito isso? E mais importante, por quê? O que esse animal teria vivido antes de ser deixado ali, sozinho, à mercê do destino? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá,